Pergunta da Sura, lá do grupo do Papo com Gládios. O que vocês acham de quem usa o BDSM para extorquir escravos? E o debate é em torno do que é e o que não é dominação profissional. Eu já cheguei a falar sobre esse tema, mas sempre é bom trazer de volta, porque quando a gente traz de volta um tema, a gente acaba dando outros pontos de vista, avaliando as circunstâncias por um viés alternativo. O que acontece é que a pergunta é: o que vocês acham de quem usa o BDSM para extorquir escravos? Aí a gente entra na questão da extorsão em si. E como fica o direito de quem gosta de ser extorquido? Porque tem. Não tem quem gosta de apanhar, não tem quem gosta de ser humilhado, não tem quem gosta de um sexo mais bruto, não tem quem gosta de coisas diferentes. E como fica quem gosta de ser extorquido? A minha opinião sobre isso é muito simples, porque tudo, desde que não seja ilegal ou imoral ou que engorde, né? De repente, quem engorda até tem gente que abusa de vez em quando, mas não sendo ilegal, se for consensual, muda de nome. Por exemplo, até coloco esses exemplos, spanking é espancamento. E quando você bate em alguém que gosta de apanhar e pede por isso, e sente prazer nisso, e você usa de técnicas específicas, equipamento apropriado, e você também fica atento às questões de, além da consensualidade, de que quem gosta de bater se uniu com quem gosta de apanhar, isso você une a questão da segurança em termos de sapiência, conhecimento sobre o uso dos equipamentos contundentes de spanking, ou de espancamento. Então, será que o espancamento, né, a agressão física, que é ilegal, continua com este mesmo nome logo que ela passa a ser consensual? Eu acho que sim. Eu acho que, na medida que uma coisa é feita de forma consensual, ela deixa de ter aquele nome. Para exemplificar, sexo. Sexo só é sexo quando é consensual. Quando não é consensual, o sexo vira estupro. Simples. Então, espancamento, quando não consensual, é agressão física. E quando é spanking, e quando ele é consensual, é uma forma pitoresca, bizarra, talvez mais intensa de carinho. E por que não? Então, quando você tem a consensualidade, a segurança e a sanidade sendo levadas em consideração, muitas coisas que não podem, terminam podendo. Outra coisa, falei do sexo, o sexo você estica para o sexo brutal, né? O sexo bruto. O rape play, que é o processo de simulação de curra ou de estupro, é uma simulação, é um sexo abrutalhado. Mas não existe estupro consensual, porque o nome cai. Quando é consensual, ele deixou de ser estupro, só vira brincadeira de estupro, ou brincadeira de spanking. E dando essa volta para fechar o círculo com a questão da extorsão. Extorsão só é extorsão quando uma parte está ameaçando a outra, fazendo algum tipo de chantagem ou algum tipo de ameaça. Uma pessoa extorque a outra, com certeza, por chantagem. E daí? O fato é que ninguém é inocente. Inocente no sentido de bobinho. Quem é o bobinho que vem para o BDSM? Aliás, quem é o bobinho que vai... Os bobinhos não sobrevivem muito na vida. Não vão muito longe. Certo? Eles são caça. Existem predadores específicos para pegar os bobinhos, mas quem entra no BDSM, ou quem vai por fetiche, ou quem vai para as camadas mais avançadas do mundo baunilha, onde tem casamento aberto, swing, ninguém é inocente. Quem está lá está sabendo o que está fazendo. Se uma pessoa chega para ti e fala assim, sexo comigo é só pago, a moça é uma prostituta, ou o rapaz é um garoto de programa, um garoto ou garota de programa, colocou as regras. Quem topou, topou. Quem topou, topou. Topou porque quis, pagou porque quis. A pessoa coloca as condições da vida dela, aliás, isso é uma coisa muito normal, isso chama consensualidade. Olha, eu topo a relação com estas condições, são os limites. Então, existem os limites. Tem que se pensar exatamente nesse ponto. Existem os limites. E os limites são dados pelo São Seguro e Consensual. Sanidade, Segurança e Consensualidade, o SSC. O que eu acho de quem usa a BDSM para extorquir,
Ninguém usa o BDSM para extorquir. É assim, o marido, mesmo ele ali transando com a mulher no quarto, já começaram, no meio do processo, ela quer parar e ele não para, ele força, ele vira um criminoso, um estuprador. O dominador está numa sessão de spanking com a sua posse ou com o seu escravo ou sua escrava e ele pediu a safe word e o dominador não parou, ele deixou de ser dominador, virou criminoso. Assim como aquele doutor que no momento que ele pegou, drogou sua paciente para abusar sexualmente dela, ele não é mais médico, ele é criminoso. Ninguém deve falar assim, o dominador fez tal coisa, assim como não pode falar que o médico fez tal coisa, porque não é culpa dos médicos o que aquele criminoso fez, como não é culpa dos dominantes, meninos e meninas que fazem a coisa certa, o que um ou outro desviado termina fazendo. Agora, voltando na questão da extorsão, ninguém é inocente, não tem bobinho nesse mundo, não tem bobinho. O indivíduo chega numa relação e a pessoa coloca assim, as regras são essas, eu sou profissional, dominadora profissional, eu vivo disso, eu escolhi levar essa vida e todo o meu faturamento, ele advém das sessões que eu promovo. E fim, o indivíduo, o cliente dessa pessoa topa ou não topa, ok? Então, somente para concluir, não tem nenhum bobinho, não tem bobinhos nesse mundo, não tem gente inocente. Se a pessoa fala em extorsão, a extorsão só existe quando uma pessoa tem poder sobre a outra, algum poder ilícito sobre a outra. Isso não funciona. Então, o que eu acho de dominantes profissionais que vivem à expensa de seus submissos? Eu acho que isso é tão lícito quanto qualquer outra forma de se exercer o poder. É lícito por quê? Porque simplesmente as pessoas usam de consensualidade. E por outro lado, pode acontecer de uma submissa ou um submisso terem este fetiche específico, que é o de, aspas, ser explorado, ou de bancar o seu dominante ou a sua dominante. Então, eu não vejo o menor problema quanto a isso. É consensual. Não tem cadáveres, não tem crianças, não tem deficientes mentais envolvidos, não tendo pessoas que não tenham controle sobre a própria vontade e decisão, não tendo isso, eu acho que tudo é válido. Vale tudo numa relação em que as partes, sejam lá quantas forem, estejam de acordo. Simples assim.